Então vamos lá. Bom, eu tenho compartilhado diversos vídeos aqui sobre Bitcoin desde 2019, né? E nesses vídeos eu mostro que eu tenho Bitcoins ali desde muito tempo mesmo. Inclusive mostrei eu criando conta no mercado Bitcoin lá quando eles ainda assinavam e-mail como admin mercado Bitcoin. Mostrei eu conversando com o Daniel Fraga, que era um grande entusiasta do Bitcoin aí, lá nos vídeos de 2014 ainda. De modo que, de maneira pública aí, eu tenho Bitcoins desde 2014, 13, mas eu tenho ainda antes disso, dos fóruns aí de programação, a gente utilizava o Bitcoin como uma moeda para encomendar serviços e tal, não valia nada, tá? Era como se fosse uma moedinha simbólica. Eu fiz diversas vendas de Bitcoin, de quantidades cavalares de Bitcoins lá atrás. Pensa hoje, Raul, você se arrepende, né? Ter vendido, mais de 1000 Bitcoins aí, a preços que não estavam nesse patamar de agora. E não me arrependo, porque a gente pensa no Bitcoin, né, como se ele tivesse ganhado preço sozinho, mas foram várias pessoas que confiaram na moeda e começaram a trocar essa moeda lá atrás, que fizeram ela chegar nesse preço atual. Então o Bitcoin não valeria nada se as pessoas não tivessem trocado ele de mão, se todo mundo tivesse ficado guardando, porque não teria como a BlackRock, os grandes investidores institucionais comprarem essas moedas. E eu armazenei uma quantidade muito interessante de Bitcoin, boa parte do meu patrimônio nesse momento atual, né, para não dizer, assim, um volume bem absurdo mesmo do meu patrimônio em percentuais está em Bitcoin nesse momento. E eu comecei a receber algumas perguntas interessantes lá na comunidade dos alunos da UVP, né, o pessoal me mandando inbox perguntando se eu ia vender. Bom, a resposta aqui é parcial. Eu fiz venda de Bitcoins ao longo desses anos em vários períodos que o Bitcoin chegou em valores muito grandes. Por quê? Porque como eu tenho uma quantidade boa, né, eu não preciso comprar mais Bitcoins, não tem motivo, eu comprei aqui no canal de sacanagem, né, comprei lá atrás para gravar para vocês, mas eu já não precisava comprar Bitcoins ali naquele preço que tava, porque eu tinha Bitcoins já a preços muito menores. Teve gente aqui que segue o canal desde sempre, comprou Bitcoin a 14 mil, comprou Bitcoin a 16 mil, achando caro, hein? Eu vi muita gente falando, tá caro, Bitcoin tá caro, Bitcoin tá caro. E veja só, aonde nós chegou, né? Então, sim, eu fiz vendas de Bitcoins, mas não de todos. Eu vendi aí pelo menos 10% do que eu tinha em volume de Bitcoin, e se continuar alto desse jeito, nos próximos meses eu devo fazer mais uma venda parcial. Por quê? Porque eu não acredito no Bitcoin mais, porque eu acho que a tecnologia mudou, porque alguma coisa está diferente. Não, simplesmente porque o meu grau de exposição aqui não é conveniente. Eu posso comprar, sabe, muitos investimentos que vão me dar retorno em dividendos, etc., de maneira mais segura do que ficar somente com o dinheiro em Bitcoin. É claro que quando você fala isso para as pessoas, falam, Raul, mas não é buy and hold, não existe buy and hold de moeda, gente. Você tem que ter hold, né, de coisas produtivas. O Bitcoin, ele não tem funcionários, ele não está produzindo nada especificamente para a sociedade. Ele é uma moeda, acredito que ele vai chegar a patamares muito maiores do que esse, então não estou duvidando desse potencial, principalmente porque a gente tem uma quantidade limitada, o Bitcoin é escasso, o Bitcoin é a tecnologia que recebeu adoção em massa, o Trump ganhou, vai colocar Bitcoin ali na carteira do próprio governo dos Estados Unidos, já falou que quer comprar uma boa quantidade, então é óbvio que tudo isso é verdade. Só que tem algumas coisas, né? O meu risco hoje, olha o tamanho da exposição que eu tenho, meu risco hoje tem, muitos milhões de reais em Bitcoin ali. Meu risco hoje é muito maior, estando com essa posição montada desse tamanho, do que se eu fizer uma redução. Eu vou continuar tendo uma exposição muito grande, vou continuar tendo muitos milhões de reais em Bitcoin ali, mas vou poder pegar uma parte desse dinheiro e colocar em outros ativos que vão me gerar renda, independente do futuro do Bitcoin ou não. Porque ainda que eu acredite nisso a nível pessoal, ainda que eu saiba que o Bitcoin é uma tecnologia disruptiva, ainda que eu saiba que o Bitcoin ainda tem muita coisa para rolar, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que surgiu em 2008 e alcançou esse patamar aí numa velocidade muito rápida, né? Já se tornou mais valioso que a própria prata aí em market cap, que não significa muita coisa, né? Só o preço da última venda multiplicado pela quantidade. A gente chega num patamar onde o seu grau de exposição fica muito alto, que compensa você reduzir esses riscos ali. Até porque eu não sou das pessoas que acreditam que o Bitcoin nunca vai para trás, né? Principalmente porque em retrospecto a gente viu o Bitcoin fazer isso diversas vezes. Então, Bitcoin caindo, depois sobe. Bitcoin caindo, depois sobe. Então, a gente vê que sempre que tem esses grandes eventos, também começa um evento de liquidez. Muita gente que já tinha Bitcoin lá atrás, como eu, começa a vender. Essas pessoas começam a vender ali, e aí a gente costuma ter uma realização logo depois desses picos de alta, né? E a gente tá num mercado de muita ganância, todo mundo falando como se o Bitcoin fosse deixar todo mundo rico, criar fortunas novamente. A gente sabe que ele tem multiplicado de preço, mas cada vez ele demora mais tempo para chegar no dobro do que ele valia antes, né? Em termos, lá em relação a 2021, o Bitcoin não subiu tanto assim ainda, né? Tá numa alta gigantesca, mas não tanto quanto nos últimos meses. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque eu tive uma oportunidade lá em 2021, aí eu tô tendo outra oportunidade agora. Então essas oportunidades são cíclicas. E o dinheiro que eu tenho em Bitcoin, 10% do dinheiro que eu tenho em Bitcoin já daria para eu viver o resto da vida. Então eu vou pegar ali e fazer uma venda, né? Eu já tenho outro patrimônio, já tenho as empresas, tem outras coisas. Isso é só um patrimônio que se soma e se consolida ali. No caso das moedas, a gente não tem por que ter medo de negociar moedas como que elas são, coisas ativos para serem negociados. Se agora ela tá comprando coisas interessantes, se eu tenho, né, no mercado agora, uma chance no mercado brasileiro, por exemplo, de alocar esse dinheiro em empresas muito interessantes
interessantes, que estão negociadas abaixo dos múltiplos, na minha opinião, eu prefiro rebalancear minha carteira considerando a venda em Bitcoin. Eu não faço isso com empresas, por quê? Porque com empresas a gente nunca sabe qual que é o ponto, tá? Não é tão fácil de prever quanto com o Bitcoin ali, porque o Bitcoin tem ciclos muito claros. Você nunca erra. Se você pega ali o ciclo de extremo medo, normalmente o Bitcoin sempre tá barato. Eu fiz vários vídeos falando quando ele tava barato, mas ninguém se interessava porque ele tava barato. E agora a gente tem um ciclo de alta onde ele tá caro. Então não faz muito sentido isso para empresas, mas pro Bitcoin é muito claro, muito simples de compreender esses ciclos. Tem uns halvings, né? É extremamente simples. Não, nem precisa do halving para acontecer, não. O halving, ele é só um dos motivos ali. E logo depois do halving teve até uma quedinha. E depois ele acabou se estabelecendo dessa maneira. Para mim, então, compensa bem. Agora, se eu tivesse pouco Bitcoin, nesse momento eu venderia jamais. Continuaria tranquilo com ele aqui, porque eu acho que na próxima década a gente deve ter boas surpresas para quem tá segurando os Bitcoins aí. Não vou vender nenhuma parte relevante, os 10% do meu volume total, e devo permanecer aí com os meus Bitcoins pro resto da minha vida, né? Claro, quero continuar com isso. Espero, inclusive, que a gente veja o Bitcoin ser utilizado para produzir uma moeda lastreada, hein? Lastreada em Bitcoin, igual era o dólar lá atrás. Pensa que delicinha. Isso pode ser, talvez, uma boa solução. E você, o que você acha? Você vai vender um pouquinho de Bitcoin agora para realizar? Você tem muito ou não? Você comprou nessa mais recente? Você comprou aí nos últimos 5 anos? Alguma coisa nesse sentido? Tá meio que ainda com ganhos moderados? Ou você já tá com o patrimônio todo em Bitcoin? Quantos por cento do seu patrimônio ficou em Bitcoin por causa dessa alta, né? Eu não comprei mais Bitcoin nunca mais, mas o Bitcoin não para de subir e aí ele não para de fazer meu patrimônio ficar pequeno em relação a ele, né? Então sempre esse negócio. Eu não gosto desse tamanho de exposição que eu tô no momento, sinceramente não me agrada. E se ele continuar subindo, eu vou continuar limando percentuais específicos ali para manter a coerência da minha carteira. Não acredito em ficar tão posicionado num ativo. Porque por mais que eu acredite extremamente no Bitcoin, eu acho que se começa uma caça às bruxas ao Bitcoin de repente e cabeça de político ninguém sabe, pode ser que seja impactado, porque agora a gente tem os investidores institucionais aqui, né? Não tem mais só investidores aleatórios. A gente teria que a Vanguard, a BlackRock, a gente teria que o Itaú, todos esses grandes players ali vendendo de uma vez e pô, isso aí seria muito impactante e poderia criar uma janela de compra. Não é que eu desistiria do Bitcoin, mas poderia criar uma janela de compra melhor do que a que eu tô vendo agora, né? Então eu, sinceramente, nesse patamar, como eu tenho muito Bitcoin desde lá de trás, não me dá ânimo nenhum em comprar nem um centavinho sequer em Bitcoin. Tá um preço muito acima. Principalmente pra mim que via Bitcoin a R$100, a R$500. Então tem muito zero depois dos pontos ali. Eu vou ficar mais moderado agora. Acho que é importante a gente entender, né? Quais são os nossos próprios limites, onde a gente acredita em alguma coisa ou não. Acho que posso sim ver. O Bitcoin é $1 milhão, acredito. Mas eu prefiro pegar o passarinho que tá na minha mão agora e continuar exposto, né? Deixar os outros voando ali pra depois eu pegar. Então, vamos tranquilo. A pergunta então foi respondida, né? A resposta é sim, vendi Bitcoins, mas principalmente porque eu tenho muitos milhões de reais em Bitcoin, né? Tenho milhões de dólares em Bitcoin. Então, é uma questão que pra mim faz sentido nesse momento. E boa parte dos meus amigos também que tinham Bitcoin desde lá de trás também exerceram, né? Agora pegaram, venderam também. Eu conversei com alguns programadores amigos meus, abraçei pro Mateuzinho, pra galera toda, todo mundo vendendo os Bitcoins agora incrédulos, né? Muitos amigos ficaram ricos de fato com o Bitcoin. Muitos mesmo. Eu tenho pelo menos uns 10 amigos que enriqueceram graças ao Bitcoin. Enriqueceram de maneira absurda. Nos últimos anos a gente foram indo, né? Agora vários deles venderam tudo, toda a posição, finalizaram, falou, não preciso mais de mais dinheiro que isso, tá bom. Então, deixou lá só o dízimo, só os 10%, fez o contrário, vendeu 90, deixou 10, falou, já não precisa mais, é porque a gente comprou a preços muito mais baixos, né? Eu sei que pra você pode parecer tolice, você fala, mas é um troço que subiu desse tanto, mas chega num ponto que, cara, você tá falando entre a diferença entre ter, 70 imóveis pra você botar pra alugar ali, mais sei lá que tanto em ações, ganhando dividendos, etc, ou deixar numa moeda digital, né? Chega num ponto que a massividade da vida, ela te mostra que talvez faça sentido exercer. Você não vai entender isso, talvez, porque você tem agora, tem um Bitcoin, tem 2 Bitcoins, você fala, tem 1 milhão, não vai mudar minha vida. Mas se você tivesse 50, você continuaria posicionado com 50 milhões? Se você só tivesse 2 milhões na vida fora desse? Acho que é uma ideia que seria tola, né? Então, não julgue meus coleguinhas. Então, acho que mandaram bem, inclusive, compraram muito antes de você, né? E é isso. E se você quiser aprender a investir, né? E para ter esse